Se você cresceu nos últimos anos, existe uma grande chance de que em algum momento você tenha escutado aquelas risadas estranhas dos Minions. Vi um personagem careca com uma cara fechada tentando parecer assustador, mas que na verdade tinha um coração enorme. Hoje, eu quero conversar com vocês sobre Meu Malvado Favorito 3, um filme que muita gente assistiu só pela diversão dos personagens amarelinhos, mas que tem algumas coisas bem interessantes escondidas na história. E já vou começar dizendo uma coisa: esse filme é muito mais sobre família do que sobre vilões, roubos ou tecnologia maluca. Claro, ele tem tudo isso, mas no fundo, a história continua explorando uma pergunta que acompanha o Gru desde o primeiro filme: quem ele realmente é quando não está tentando provar nada para ninguém? O filme começa de uma forma que eu acho muito inteligente, porque ele brinca com aquela ideia de nostalgia. A gente conhece Balthazar Brat, um vilão que parece ter saído diretamente de uma década antiga. Ele é aquele tipo de personagem que mistura o exagero dos anos 80 com uma personalidade completamente presa ao passado. E eu confesso que acho essa escolha muito divertida, porque ele não é simplesmente um vilão querendo destruir tudo sem motivo. Ele é alguém que ficou preso na própria fama. Ele teve um momento em que todo mundo gostava dele, todo mundo conhecia o personagem que ele interpretava. E quando aquilo acabou, ele não conseguiu aceitar que as pessoas seguiram em frente. Isso é algo que acontece com muita gente na vida real. Às vezes, uma pessoa tem um momento de sucesso, recebe atenção, se sente importante, e quando aquela fase termina, parece que perdeu uma parte dela mesma. O problema do Brat é que ele transforma essa frustração em uma obsessão. Ele começa a agir como o personagem que interpretava quando era criança. Só que ao invés de ser apenas uma fantasia, ele decide realmente virar um criminoso. E aí, entra uma das coisas mais engraçadas do filme. Ele não é um vilão tradicional. Ele não chega com uma imagem assustadora. Ele usa roupas chamativas, dança, faz movimentos exagerados e transforma seus crimes quase em um espetáculo. Na minha opinião, isso faz ele funcionar muito bem como antagonista, porque ele não compete com o Gru pela mesma personalidade. O Gru sempre foi aquele vilão mais sério, mais calculista, cheio de equipamentos e planos. O Brat é praticamente o oposto. Ele é energia pura, caos e ego. Logo no começo, vemos que ele está planejando roubar um diamante gigantesco. E claro que a Liga Anti-Vilões entra em ação para impedir isso. Essa parte já mostra uma mudança importante na vida do Gru, porque se você lembrar dos filmes anteriores, o Gru começou como alguém que queria ser o maior vilão do mundo. Ele queria respeito, queria reconhecimento e queria provar que era especial. Mas agora, ele trabalha tentando impedir criminosos, e isso é uma das maiores evoluções do personagem. Ele não virou outra pessoa do nada. Ele ainda tem aquele jeito estranho, aquela cara de poucos amigos, e aquela vontade de resolver tudo do jeito mais absurdo possível. Só que agora, ele tem uma motivação diferente. Ele tem uma família. Quando Gru e Lucy tentam capturar Brat, a missão vira uma verdadeira bagunça. O confronto é cheio de gadgets malucos, explosões e aquele humor físico que a franquia sempre usa muito bem. Uma coisa que eu gosto nesses filmes é que eles entendem que a animação não precisa ficar presa às regras normais da realidade. O importante é que a cena seja divertida e tenha personalidade. E Meu Malvado Favorito 3 exagera bastante nisso. Durante a luta, Gru consegue pegar o diamante, mas Brat consegue escapar. E esse momento acaba trazendo uma consequência enorme. Gru e Lucy perdem seus empregos. Essa parte é interessante porque mostra o Gru em uma situação que ele não está acostumado. Ele já perdeu antes, já teve planos fracassados, já enfrentou inimigos mais fortes, mas dessa vez é diferente, porque ele sente que está falhando como profissional e como pessoa. Quando eles voltam para casa, as meninas tentam fazer uma pequena comemoração para eles. E isso mostra uma coisa que eu acho muito importante na franquia. As crianças não veem o Gru como um agente ou como um ex-vilão. Elas veem ele como pai. E essa diferença muda tudo. O filme poderia facilmente transformar essa situação em uma piada, mas ele usa esse momento para lembrar que o maior sucesso do Gru não foi roubar a Lua ou derrotar vilões gigantes, foi construir uma família. Só que enquanto Gru está tentando entender o que fazer da vida,
os Minions também estão passando por uma crise. E essa, talvez, seja uma das partes mais engraçadas do filme. Os Minions sempre tiveram uma relação curiosa com o Gru, porque eles começaram seguindo ele quando ele era um vilão. Para eles, aquela era a época de ouro. Eles gostavam dos planos absurdos, das missões perigosas e da confusão. Então, quando percebem que Gru realmente abandonou o crime, eles ficam completamente perdidos. Eles basicamente olham para ele e pensam: esse não é mais o nosso chefe. E eu acho engraçado porque os Minions funcionam quase como crianças tentando entender uma mudança na família. Eles não têm uma lógica muito complicada. Eles só sabem que alguma coisa mudou. Eles querem aventura, querem fazer parte de alguma coisa. E o Gru, pela primeira vez, precisa escolher entre aquilo que ele era e aquilo que ele se tornou. Ele poderia voltar a ser um vilão, e provavelmente seria muito bom nisso. Ele tem inteligência, equipamentos e experiência. Mas ele sabe que aquele caminho não combina mais com ele. Essa é uma das mensagens mais fortes do filme. Mudar não significa apagar quem você foi. O Gru continua sendo o Gru. Ele ainda gosta de tecnologia, ainda tem ideias estranhas e ainda resolve problemas de maneiras completamente inesperadas. Só que agora, ele usa essas características para proteger as pessoas que ama. Enquanto isso, Brett continua seu plano. E uma das coisas que deixam esse vilão interessante é que ele não quer apenas dinheiro ou poder. Ele quer provar que ainda importa. Ele quer que o mundo olhe para ele novamente. Isso cria uma situação onde o filme fala sobre fama e sobre como algumas pessoas ficam presas, tentando recuperar algo que já passou. Claro, tudo isso vem dentro de uma aventura cheia de piadas, mas existe uma ideia por trás. O passado pode explicar quem você foi, mas não precisa controlar quem você será. E justamente quando parece que a vida do Gru está completamente bagunçada, aparece uma revelação que muda tudo. Um homem chega dizendo que Gru tem um irmão gêmeo, e essa é uma daquelas viradas que parecem absurdas, mas dentro do universo do filme fazem total sentido. Porque meu malvado favorito sempre gostou de pegar situações impossíveis e tratar como algo normal. A primeira reação do Gru é exatamente a que a gente teria: desconfiança. Ele passou a vida inteira acreditando que era filho único, então descobrir que existe outra pessoa com o mesmo rosto é completamente estranho. E quando ele finalmente descobre a verdade sobre seu irmão Drew, começa uma nova fase da história. Porque agora o filme deixa de ser apenas sobre Gru contra um vilão. Agora é sobre Gru tentando entender sua própria identidade. E é aí que a história começa a ficar ainda mais divertida, porque Drew é praticamente tudo que o Gru não é. Ele é extrovertido, rico, confiante e parece viver uma vida perfeita. Mas será que uma pessoa que parece ter tudo realmente tem tudo? É essa comparação entre os dois irmãos que cria alguns dos melhores momentos do filme. Porque agora o filme começa a brincar com uma ideia muito curiosa. E se a pessoa que você tentou deixar para trás ainda fosse uma parte importante de você? Quando Gru conhece Drew, a primeira coisa que chama a atenção é a diferença absurda entre os dois. Eles têm o mesmo rosto, a mesma origem, mas parecem viver em mundos completamente diferentes. Enquanto Gru passou anos tentando construir uma imagem de alguém durão, sério e perigoso, Drew parece alguém que nasceu para ser o centro das atenções. Ele tem uma mansão enorme, carros incríveis, roupas luxuosas e uma confiança que chega a ser exagerada. É aquele personagem que entra em uma cena e parece que sabe exatamente como impressionar todo mundo. E eu acho interessante como o filme usa o Drew para provocar o Gru, porque durante muito tempo, o Gru sempre teve aquela sensação de que precisava provar alguma coisa. Quando era criança, ele queria ser reconhecido. Quando virou vilão, queria ser o melhor. Depois, quando virou agente, queria mostrar que podia fazer a coisa certa. Só que agora, aparece alguém que parece ter conseguido tudo sem precisar lutar tanto. Isso mexe com ele. E é muito humano ver isso acontecendo porque, querendo ou não, muita gente se compara com outras pessoas. Você olha para alguém e pensa: essa pessoa tem uma vida perfeita, mas você não sabe tudo que existe por trás daquela aparência. O Drew também tem seus próprios problemas. Ele cresceu tentando seguir o caminho do pai deles, um vilão famoso, mas nunca conseguiu ser bom nisso. E aqui entra uma parte importante do personagem. Ele não quer ser vilão apenas porque acha legal.
Ele quer sentir que pertence a alguma coisa. Ele quer provar que também é capaz. Quando ele mostra para Gru a coleção secreta de equipamentos do pai deles, o filme muda um pouco o clima. Até aquele momento parecia uma reunião familiar estranha, mas agora aparece uma ligação com o passado dos dois. O pai deles era alguém obcecado por ser um grande vilão, e essa herança acabou influenciando os filhos de formas diferentes. O Gru tentou fugir disso, o Dru tentou alcançar isso, e essa diferença cria um conflito muito interessante. Gru tenta dizer que não quer mais esse tipo de vida. Ele fala que já passou dessa fase, que agora ele tem uma família, e que ser vilão não faz mais parte dele. Mas aí acontece algo engraçado. Ele vê o carro antigo do pai. E como sempre acontece com o Gru, a curiosidade vence. Porque uma coisa que a franquia sempre mostrou é que ele pode ter mudado de lado, mas ele ainda ama máquinas, invenções e planos impossíveis. Ele entra naquele carro cheio de recursos e começa a testar tudo. E nesse momento, o filme mostra uma verdade sobre ele. Gru não sente falta de ser mau. Ele sente falta da aventura. Essa diferença é muito importante. Muitas pessoas confundem mudança com abandonar tudo que gostavam antes, mas o Gru prova que você pode mudar sua direção sem perder sua personalidade. Enquanto isso, os Minions estão vivendo uma das tramas mais absurdas do filme. E eu sei que tem gente que ama os Minions, e gente que acha eles exagerados demais, mas uma coisa não dá pra negar. Eles sabem criar situações completamente inesperadas. Depois de deixarem a casa do Gru, porque ele não queria voltar a ser vilão, eles começam a perceber que talvez essa decisão não tenha sido tão boa assim. Eles estão sem comida, sem lugar e sem um objetivo. E quando os Minions ficam sem objetivo, sempre acontece alguma coisa muito estranha. Eles acabam entrando em um palco de apresentação e, sem entender direito o que está acontecendo, viram parte do show. Essa sequência é exatamente o tipo de humor que define esses personagens. Eles não planejam nada. Eles simplesmente entram em uma situação aleatória e tentam sobreviver. E o mais engraçado é que, mesmo sem intenção, eles conseguem conquistar as pessoas. Eles começam a cantar e dançar, e por alguns segundos parece que tudo está funcionando perfeitamente. Até que chega a segurança. Porque, claro, estamos falando dos Minions. Não existe um momento normal por muito tempo. Eles acabam presos, e a situação fica ainda mais engraçada, porque dentro da prisão, eles fazem exatamente aquilo que sempre fizeram. Criam uma hierarquia própria. Os Minions são pequenos personagens que parecem não ter muita inteligência, mas ao mesmo tempo, eles sempre encontram uma maneira de se adaptar. Eles chegam em um ambiente completamente novo e rapidamente transformam aquilo em uma aventura. Mas por trás da comédia, existe outra coisa acontecendo. Eles começam a sentir falta do Gru. E isso é importante, porque mostra que a relação deles com ele nunca foi apenas trabalho. Eles não estavam seguindo o Gru só porque ele era um vilão famoso. Eles gostavam dele. Eles faziam parte daquela família. E isso conecta com a ideia principal do filme. Família não é apenas quem tem o mesmo sangue, é quem escolhe ficar ao seu lado. Voltando para Gru e Dru, os dois começam a criar uma relação mais próxima, mas ainda existe uma diferença enorme entre eles. Dru quer provar que consegue ser um grande vilão. Gru quer recuperar sua antiga posição e capturar Brett. Só que ele não conta toda a verdade para o irmão. Ele diz que vai ajudar Dru a fazer um grande roubo, mas na realidade, ele pretende recuperar o diamante e entregar o criminoso. E aqui aparece uma das falhas do Gru. Ele é uma pessoa que mudou muito, mas ainda tem dificuldade em confiar totalmente nos outros. Ele acha que precisa controlar tudo, e isso acaba criando problemas, porque Dru não quer ficar apenas observando, ele quer participar, ele quer sentir que finalmente está fazendo algo importante. Então, quando eles partem para o plano, Gru tenta manter o controle, mas Dru acaba interferindo. E sinceramente, essa dinâmica dos dois é uma das melhores partes do filme, porque eles funcionam como irmãos de verdade. Eles brigam, se irritam, competem, mas existe uma curiosidade e uma conexão entre eles. É aquela relação onde uma pessoa pensa, esse cara me irrita muito, mas ao mesmo tempo, eu quero continuar perto dele. A missão para recuperar o diamante não sai exatamente como planejado. E isso acontece porque, como sempre, o plano perfeito do Gru
nunca é realmente perfeito. Brat é um inimigo muito mais preparado do que parece. Ele tem equipamentos, tem inteligência e, principalmente, tem uma motivação muito forte. Ele não quer apenas vencer, ele quer mostrar que ainda está no topo. E quando eles entram no esconderijo dele, descobrem algo muito maior do que imaginavam. O vilão não estava apenas tentando roubar um diamante, ele estava criando uma máquina gigante, uma máquina capaz de causar destruição em massa. E essa parte muda completamente o tom da aventura. Até então, parecia uma disputa pessoal entre Gru e Brat, mas agora existe uma ameaça muito maior. O filme começa a misturar humor com uma sensação de urgência, e é aí que Drew acaba mostrando uma característica que ninguém esperava. Mesmo sendo atrapalhado e querendo provar seu valor, ele tem coragem. Ele não é apenas um personagem rico tentando brincar de vilão. Ele realmente quer ajudar. Existe uma cena muito engraçada envolvendo uma das invenções de Brat, onde Drew confunde algo perigoso com comida. E isso resume muito bem o personagem. Ele pode ser inteligente em algumas coisas, mas também consegue ser completamente sem noção. Só que essa confusão acaba ajudando os dois. E é uma daquelas situações em que o filme lembra que nem sempre o herói mais preparado é quem salva o dia. Às vezes, é justamente quem parece menos pronto. Enquanto isso, Gru percebe que a missão está ficando fora de controle. E pela primeira vez, ele começa a aceitar que talvez precise confiar no irmão. Essa é uma evolução importante, porque o Gru passou muito tempo fazendo tudo sozinho. Ele era o cara dos planos, o cara que decidia tudo. Mas uma família significa dividir responsabilidades, e ele está aprendendo isso. O problema é que ainda existe uma grande questão entre os dois. Drew quer ser reconhecido. Ele quer que Gru veja ele como alguém capaz. E Gru ainda está tentando proteger todo mundo do jeito que sempre fez. Só que proteger alguém nem sempre significa impedir essa pessoa de participar. Às vezes significa deixar ela mostrar do que é capaz. E essa é uma das mensagens mais legais escondidas nesse filme. O crescimento do Gru não acontece apenas quando ele derrota um inimigo. Acontece quando ele aprende a abrir espaço para outras pessoas. E enquanto tudo isso acontece, os Minions continuam tentando voltar para casa. Eles planejam uma fuga da prisão completamente absurda, usando objetos que encontram pelo caminho e transformando tudo em uma máquina improvisada. É impossível olhar para essa parte e não pensar, como isso pode dar certo? Mas com os Minions, essa é justamente a lógica. O impossível acontece. E no fundo, isso combina muito com o universo do filme. Porque meu malvado favorito sempre foi uma história onde as coisas mais estranhas acabam funcionando. Agora Gru, Drew, Lucy, as meninas e os Minions estão caminhando para um confronto final. Brat está preparando seu maior ataque. E Gru vai precisar enfrentar não apenas um vilão do passado, mas também uma parte do próprio passado dele que ele tentou esquecer por muito tempo. E é justamente nesse momento que a história começa a ficar mais emocional, porque a maior batalha do Gru não é apenas contra o Brat. A verdadeira batalha é entender quem ele quer ser. Uma coisa que eu acho muito interessante em Meu Malvado Favorito 3 é que o filme nunca esquece a evolução do personagem principal. Desde o primeiro filme, o Gru sempre foi alguém tentando encontrar seu lugar no mundo. No começo, ele queria ser o maior vilão de todos. Depois descobriu o amor de uma família. E agora, ele precisa equilibrar todas essas versões dele mesmo. E isso não é tão simples. Porque quando uma pessoa muda muito, às vezes ela ainda carrega hábitos antigos. O Gru não acorda um dia e vira uma pessoa totalmente diferente. Ele ainda tem aquela personalidade fechada, aquele humor estranho e aquela dificuldade enorme de demonstrar sentimentos. Mas agora, ele tem pessoas que dependem dele, e isso muda tudo. Enquanto Gru e Drew tentam resolver a situação com Brat, o vilão está cada vez mais perto de realizar seu plano. E uma das coisas mais engraçadas é que Brat leva muito a sério aquela imagem de estrela dos anos 80. Ele não quer apenas destruir uma cidade. Ele quer fazer isso como se estivesse em um grande programa de televisão. Ele tem músicas, movimentos ensaiados e aquela energia de alguém que acha que tudo é um grande espetáculo. Só que por trás de toda essa comédia, existe uma tristeza no personagem. Ele está preso em um momento que já acabou.
Ele não aceita que o mundo mudou, e eu acho que isso faz dele um vilão mais interessante do que simplesmente alguém malvado por ser malvado. Ele é alguém que não conseguiu seguir em frente. E talvez todo mundo tenha algum tipo de Brett dentro de si. Não no sentido de virar um criminoso com robôs gigantes, obviamente, mas aquela parte que fica presa em algo que já passou. Um antigo sucesso, uma antiga fase, uma antiga versão de nós mesmos. O problema é quando a pessoa deixa o passado controlar o presente. Voltando para Gru e Dru, a relação deles começa a ficar cada vez mais complicada, porque Gru ainda tenta fazer tudo do jeito dele. Ele quer proteger o irmão, mas ao mesmo tempo acaba tratando Dru como alguém que não sabe fazer nada, e isso machuca, porque Dru passou a vida inteira sentindo que não era bom o bastante. Ele cresceu perto da imagem de um pai poderoso, um vilão lendário, e sempre teve a sensação de que nunca conseguiu alcançar esse padrão. Então, quando finalmente encontra Gru, ele pensa que talvez tenha encontrado alguém que vai acreditar nele. Só que Gru, sem perceber, repete o mesmo erro que outras pessoas fizeram com Dru. Ele duvida dele. E essa parte é importante porque mostra que mesmo pessoas boas podem machucar alguém sem intenção. O Gru não está tentando ser cruel. Ele só está acostumado a resolver tudo sozinho. E isso cria um conflito entre os dois. Dru quer provar que consegue ajudar. Gru quer evitar que ele se machuque. Os dois estão tentando fazer a coisa certa, mas de maneiras completamente diferentes. E enquanto esse drama familiar acontece, Brett continua seu plano de destruição. A máquina que ele criou não é apenas um robô gigante qualquer. Ela representa toda a obsessão dele em voltar a ser importante. Ele quer que todos olhem para ele novamente. Só que quanto mais ele tenta recuperar aquela fama antiga, mais ele se torna uma caricatura da pessoa que um dia foi. E essa é uma ironia muito boa do filme. Ele quer ser lembrado, mas suas próprias ações fazem ele perder ainda mais o controle. Agora, chega aquele momento em que tudo começa a acelerar. O filme entra naquela fase de aventura final, onde todos os personagens precisam agir. E uma das melhores coisas é ver como cada personagem tem uma função. Lucy, por exemplo, continua sendo uma personagem muito importante, porque ela não está ali apenas como parceira do Gru. Ela tem personalidade própria. Ela é engraçada, impulsiva e completamente diferente dele. O relacionamento dos dois funciona, porque eles equilibram um ao outro. Gru é mais fechado, Lucy é mais aberta. Ele pensa demais, ela age rápido. E juntos, eles conseguem formar uma equipe muito melhor do que qualquer um dos dois sozinho. As meninas também continuam sendo uma parte essencial da história. Elas não são apenas personagens que precisam ser salvas. Elas são a razão pela qual Gru mudou. Quando ele pensa em voltar para o caminho antigo, é sempre a família que faz ele lembrar quem ele realmente é. E essa é uma diferença enorme entre o Gru do começo da franquia e o Gru atual. Antes ele queria que o mundo reconhecesse ele. Agora ele quer proteger um pequeno grupo de pessoas que significa tudo para ele. Essa mudança parece simples, mas é o coração da série. Enquanto isso, os Minions finalmente começam a entender que seguir Gru é mais importante do que seguir apenas um vilão. Eles sempre foram apresentados como criaturas que queriam servir alguém malvado. Mas com o tempo, eles perceberam que o que eles realmente queriam era pertencer a um grupo. Eles queriam fazer parte da família. E quando eles tentam voltar para o Gru, fica claro que a relação deles é muito mais forte do que parecia. Mesmo com todas as brigas e confusões, existe carinho ali. É uma das partes que faz a franquia funcionar. Porque por trás das piadas, existe uma sensação de equipe. Ninguém está sozinho. Todo mundo tem um papel. Chegando perto do confronto final, Gru e Dru precisam trabalhar juntos. E essa é uma das partes mais importantes do filme, porque a única maneira deles vencerem não é Gru fazendo tudo sozinho, não é Dru tentando provar que é melhor, é os dois aceitando que são diferentes, e que justamente essas diferenças tornam eles mais fortes. O filme passa uma mensagem muito simples, mas muito boa. Você não precisa ser igual a alguém para fazer parte da vida dela. Irmãos, amigos, famílias. Pessoas podem ser completamente diferentes e ainda assim se apoiar. Quando eles entram na batalha contra Brat, a ação aumenta bastante.
Tem perseguições, equipamentos malucos e aquele exagero visual que a franquia sempre usa. Mas o que realmente importa não é o tamanho do robô, é a relação entre os personagens. Porque se fosse apenas uma batalha de tecnologia, provavelmente seria só mais uma cena de ação. O que deixa tudo mais interessante é que agora Gru está lutando por algo pessoal. Ele não está tentando provar que é o melhor. Ele está tentando salvar sua família. E isso muda completamente a forma como ele enfrenta o perigo. Brat, por outro lado, está lutando pelo ego. Ele quer vencer para provar algo para o mundo. E essa diferença entre os dois fica cada vez mais clara. Um personagem está tentando proteger, o outro está tentando ser lembrado. E quando histórias conseguem colocar conflitos emocionais dentro de uma aventura divertida, elas costumam funcionar melhor. É por isso que, apesar de ser uma animação cheia de piadas e exageros, Meu Malvado Favorito 3 consegue ter momentos que realmente fazem sentido. Não é apenas sobre um vilão engraçado e um herói estranho. É sobre pessoas tentando descobrir quem são. E conforme a batalha se aproxima do fim, a relação entre Gru e Dru passa por seu maior teste. Porque em algum momento eles vão precisar decidir se são realmente uma equipe, ou se são apenas duas pessoas tentando provar quem é melhor. E essa escolha vai definir não apenas o resultado da luta, mas também o futuro dessa nova família. E é exatamente quando tudo parece estar chegando ao limite que o filme mostra uma das coisas mais importantes sobre o Gru. Ele pode até ter passado anos tentando parecer alguém que não precisava de ninguém, mas no fundo, ele sempre esteve procurando uma conexão. E essa é uma das razões pelas quais o personagem funciona tão bem. Porque se você olhar só por fora, Gru é um cara estranho. Ele tem uma aparência diferente, fala de um jeito sério, tem um histórico de crimes, e durante muito tempo tentou ser visto como alguém assustador. Mas a verdade é que desde o começo, ele sempre teve uma vontade enorme de ser aceito. Só que ele não sabia como conseguir isso. No primeiro filme, ele achava que precisava ser famoso como vilão. Ele achava que o respeito viria do medo. Mas depois de conhecer as meninas, ele percebeu que o carinho vale muito mais. Em Meu Malvado Favorito 3, esse aprendizado continua. Agora ele precisa aceitar que não está mais sozinho. E isso parece uma coisa simples, mas para alguém como Gru é extremamente difícil. Porque ele passou muitos anos acreditando que depender dos outros era uma fraqueza. E agora ele precisa entender que confiar em alguém pode ser uma força. Enquanto a batalha contra Brat continua, Dru começa a mostrar que não é apenas um personagem engraçado e rico. Ele realmente tem coragem. E eu gosto dessa evolução, porque no começo do filme, muita gente pode olhar para ele e pensar que ele é só um irmão mimado que quer brincar de vilão. Mas aos poucos percebemos que existe mais ali. Ele não quer apenas equipamentos caros ou uma vida de aventura. Ele quer o reconhecimento do irmão. Ele quer ouvir do Gru algo que talvez nunca tenha ouvido de ninguém. Você é capaz. E isso deixa a relação deles mais interessante, porque não é uma amizade construída instantaneamente. Eles não se encontram e viram melhores amigos em 5 minutos. Existe estranhamento, existe competição, existe orgulho, mas também existe uma vontade real de se conhecerem. E isso é algo que muitas famílias entendem. Às vezes, as pessoas que mais amamos são justamente aquelas que mais conseguem nos irritar, porque elas conhecem nossos pontos fracos. Elas sabem exatamente onde apertar. E Gru e Dru são muito assim. Eles brigam porque são parecidos, mas também se aproximam porque são parecidos. Agora vamos falar de uma das partes mais marcantes da franquia, o humor. Uma coisa que Meu Malvado Favorito sempre fez muito bem é misturar momentos emocionais com situações completamente absurdas. Você pode estar vendo uma conversa sobre família, e segundos depois, aparece um Minion fazendo alguma coisa completamente sem sentido. E algumas pessoas podem achar isso exagerado, mas eu acho que faz parte da identidade da série. O filme nunca tenta ser uma animação realista. Ele quer ser uma aventura maluca, onde qualquer coisa pode acontecer. E os Minions são praticamente o símbolo disso. Eles são imprevisíveis. Você nunca sabe exatamente o que eles vão fazer. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma personalidade muito clara. Eles são leais, eles são curiosos, eles são caóticos. E, acima de tudo, eles são extremamente ligados ao Gru.
Quando eles percebem que estão longe dele, eles começam a entender que a vida que tinham não era apenas sobre seguir um chefe, era sobre pertencer a uma família. Esse detalhe muda a forma como vemos esses personagens, porque eles poderiam facilmente ser apenas alívio cômico, mas a franquia dá a eles uma função emocional. Eles também precisam encontrar seu lugar, assim como Gru, assim como Dru, assim como todos os personagens dessa história. E enquanto os heróis tentam impedir Brat, ele fica cada vez mais próximo de realizar seu plano. O interessante é que Brat acredita que está retomando o controle da própria vida. Na cabeça dele, ele não está fazendo algo errado. Ele acha que está corrigindo uma injustiça. Ele acredita que o mundo esqueceu ele. E essa é uma característica comum em muitos vilões bem construídos. Eles geralmente não se enxergam como vilões. Eles têm uma justificativa. O problema é que essa justificativa pode levar a consequências enormes. Brat transforma sua dor em destruição. Gru transforma sua dor em uma tentativa de proteger. E essa diferença define os dois. Eles passaram por algo parecido. Ambos queriam reconhecimento, mas escolheram caminhos completamente diferentes. E isso é uma das melhores ideias do filme. Duas pessoas podem sentir a mesma coisa e tomar decisões completamente opostas. O passado não determina sozinho quem alguém vai ser. As escolhas importam. Quando a situação chega ao ponto mais perigoso, Lucy e as meninas também entram em uma posição importante, porque a família do Gru nunca foi apenas um detalhe. Eles são a motivação dele, são o motivo pelo qual ele mudou. E Lucy, especialmente, mostra que ela não é alguém que fica apenas esperando o Gru resolver tudo. Ela participa, ela luta, ela toma decisões. E isso deixa o relacionamento deles mais equilibrado. Não é aquela ideia de um personagem salvando todo mundo sozinho. É uma equipe. E acho que isso combina muito com a mensagem geral da franquia. A grande força do Gru nunca foi uma invenção específica ou um plano genial. Foi a capacidade de criar laços. O homem que antes trabalhava sozinho, agora tem pessoas ao lado dele. E isso é uma mudança enorme. Agora vem aquela parte em que o filme mistura ação e emoção de uma maneira bem típica. Os planos começam a dar errado, as coisas ficam mais perigosas, e aquele tipo de confusão que parece impossível acontece. Mas dentro desse universo, é exatamente o que esperamos. Porque o filme nunca vem de uma ideia de perfeição. Os personagens erram, eles improvisam, eles precisam se adaptar, e isso deixa tudo mais divertido. Gru, por exemplo, mesmo sendo inteligente, continua cometendo erros. Ele continua tendo dificuldade para falar o que sente. Ele continua tentando controlar tudo. Mas agora, ele reconhece essas falhas. E esse é o crescimento dele. Não é virar uma pessoa totalmente diferente. É aprender a lidar melhor com quem ele já é. Quando ele finalmente começa a aceitar Dru como irmão de verdade, a relação deles muda. Eles param de tentar competir. Eles começam a trabalhar juntos. E essa é uma das mensagens mais bonitas do filme. Você não precisa vencer alguém para provar seu valor. Às vezes você cresce quando aprende a cooperar. E isso vale especialmente para relações familiares. Porque muitas brigas acontecem não porque as pessoas não se importam. Às vezes acontece justamente porque elas se importam demais. Elas querem ser vistas, querem ser importantes, querem sentir que têm espaço. Dru passou a vida tentando encontrar esse espaço. Gru passou a vida tentando construir o próprio. E agora eles descobrem que podem dividir esse lugar. Mas claro, ainda existe um grande problema. Brat continua sendo uma ameaça, e ele está preparando seu maior ataque. Toda aquela obsessão dele com o passado chegou ao ponto máximo. Ele quer uma última grande apresentação. Ele quer que todos lembrem dele. Só que ele não percebe uma coisa. Quanto mais ele tenta recriar o passado, mais ele perde a chance de criar algo novo. E essa é a diferença entre ele e Gru. Gru mudou. Brat não conseguiu. Um aceitou que a vida continuou. O outro ficou preso tentando voltar. E essa é uma das razões pelas quais o confronto entre eles funciona. Não é apenas herói contra vilão. É mudança contra obsessão. É futuro contra passado. E agora a história está chegando ao momento em que todas essas ideias vão se juntar. A família vai precisar se unir.
os Minions vão precisar voltar. E Gru vai precisar decidir de uma vez por todas se ele realmente deixou para trás o antigo eu, ou se ele ainda está preso tentando provar algo para alguém. E essa pergunta acompanha o Gru durante toda a história. Será que ele realmente mudou, ou será que ele só está tentando esconder uma parte dele mesmo? E eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes em Meu Malvado Favorito 3. O filme não trata a mudança do Gru como algo mágico, como se ele tivesse acordado um dia e deixado tudo para trás. Ele ainda gosta das mesmas coisas, ele ainda tem a mesma inteligência, ele ainda sabe criar planos absurdos e equipamentos impossíveis. A diferença é o motivo pelo qual ele usa tudo isso. Antes, ele queria provar que era o maior vilão. Agora ele quer proteger as pessoas que ama. E essa pequena mudança de objetivo transforma completamente o personagem. É muito comum em histórias de personagens que começaram como vilões acontecer aquela ideia de que eles precisam virar pessoas perfeitas para serem aceitos. Mas o Gru nunca foi escrito assim. Ele continua sendo estranho, continua sendo mal-humorado, continua tendo aquele jeito meio desconfiado. Só que agora ele usa essas características para algo diferente. E é isso que deixa ele mais humano. Enquanto a situação contra Brett fica cada vez mais perigosa, a relação entre Gru e Dru também chega a um ponto decisivo, porque no começo, os dois estavam tentando descobrir quem era melhor. Dru queria provar que podia ser um grande vilão. Gru queria mostrar que tinha controle da situação, mas agora eles começam a perceber que talvez a resposta não esteja em competir. Talvez eles sejam mais fortes juntos. E essa é uma dinâmica que funciona muito bem, porque os dois irmãos são quase como extremos do mesmo personagem. Gru passou a vida tentando parecer forte. Dru passou a vida tentando parecer importante. Um criou uma armadura emocional. O outro criou uma imagem de confiança. Mas por dentro, os dois têm inseguranças. E quando eles começam a perceber isso, a relação fica mais verdadeira. Uma coisa que eu gosto nesse tipo de filme é quando o personagem engraçado também tem uma parte emocional. Porque se fosse apenas piada atrás de piada, provavelmente a história perderia força. O Dru poderia ser só o irmão rico e atrapalhado, mas ele acaba representando uma coisa maior, a necessidade de ser reconhecido. E isso é algo que muita gente entende. Quem nunca quis mostrar para alguém que era capaz? Quem nunca quis que uma pessoa importante dissesse, "Eu acredito em você"? O filme pega esse sentimento e coloca dentro de uma aventura cheia de robôs, perseguições e personagens malucos. E essa mistura é o que faz a franquia funcionar. Agora, falando do Brett, eu acho que ele é um vilão que divide opiniões. Tem pessoas que acham ele engraçado demais e não tão ameaçador, mas eu vejo justamente isso como parte da ideia dele. Ele não deveria parecer um vilão assustador tradicional. Ele é uma pessoa presa em uma fantasia. Ele age como se estivesse vivendo dentro de um programa de televisão. Cada movimento dele parece ensaiado. Cada fala parece uma apresentação. Ele quer controlar a narrativa da própria vida. Só que a vida real não funciona assim. Você não consegue apertar um botão e voltar para a época em que tudo estava perfeito. E quanto mais ele tenta fazer isso, mais ridículo e perigoso ele fica. Porque quando alguém não aceita mudanças, pode acabar destruindo tudo ao redor, tentando recuperar algo que já passou. E é aí que o filme fica mais interessante. Porque por trás das cores, das músicas e das piadas, existe uma mensagem sobre aceitar novas fases da vida. Gru aprendeu isso, Brett não. E essa diferença coloca os dois em lados completamente opostos. Quando o plano final começa a acontecer, o filme aumenta bastante o ritmo, a ação fica maior, os riscos ficam maiores, e todos os personagens precisam participar. Essa é uma coisa que a franquia sempre fez bem. Ela não deixa tudo nas mãos de um único personagem. Cada um tem uma contribuição. Lucy tem seu papel. As meninas têm seu papel. Os Minions têm seu papel. Dru tem seu papel. E até os erros dos personagens acabam influenciando a história, porque ninguém ali é perfeito. E isso deixa o grupo mais parecido com uma família real. Famílias não funcionam porque todo mundo é igual. Funcionam porque as pessoas aprendem a lidar com as diferenças. Agora, uma parte que merece destaque são as cenas envolvendo tecnologia. O universo de Meu Malvado Favorito sempre teve esse exagero de invenções. Armas que parecem impossíveis,
veículos gigantes, equipamentos que fazem coisas absurdas. Mas o interessante é que essas invenções nunca são apenas decoração. Elas refletem os personagens. O Gru sempre usou tecnologia como uma extensão da própria personalidade. Ele é alguém que pensa em soluções estranhas. Ele transforma ideias malucas em realidade. E isso continua sendo uma parte dele. A diferença é que agora ele não usa isso para causar problemas. Ele usa para resolver problemas. E essa é uma evolução muito boa, porque mostra que as habilidades de alguém não são boas ou ruins por si mesmas. O que importa é como elas são usadas. Uma pessoa inteligente pode criar algo incrível ou algo perigoso. A escolha depende da intenção. E essa ideia aparece várias vezes no filme. Brett também usa tecnologia, mas ele usa para alimentar sua obsessão. Gru usa para proteger. Dois personagens com recursos parecidos, mas com objetivos completamente diferentes. Enquanto isso, os Minions continuam sendo uma das maiores fontes de caos. E mesmo quando eles parecem estar fazendo algo totalmente aleatório, existe uma lógica emocional por trás. Eles não são apenas criaturas procurando confusão. Eles são personagens que sentem falta do lugar onde pertencem. Eles deixaram Gru porque não entendiam a mudança dele, mas depois percebem que perderam algo importante. E esse retorno deles tem um significado maior. Eles também precisam aceitar que o Gru mudou. Eles precisam parar de pensar no chefe antigo. O Gru atual é diferente, e se eles querem continuar juntos, precisam aceitar isso. Essa ideia aparece várias vezes no filme. Mudança, aceitação, família. Tudo gira em torno disso. E quando a batalha final se aproxima, fica claro que o maior desafio não é apenas derrotar Brat. É fazer todos esses personagens entenderem seu próprio lugar. Gru precisa aceitar que não precisa carregar tudo sozinho. Dru precisa entender que não precisa copiar ninguém para ter valor. Os Minions precisam entender que seguir alguém não significa que essa pessoa precisa ser perfeita. E Brat precisa enfrentar a realidade de que o passado não volta. Cada personagem tem uma batalha interna. E é isso que faz a aventura ter mais peso. Porque quando chega o momento de enfrentar o perigo, não estamos apenas torcendo para que o herói vença. Estamos torcendo para que ele aprenda alguma coisa. E isso é uma diferença importante. Muitas animações têm grandes cenas de ação, mas nem todas conseguem fazer a gente se importar com o que está acontecendo. Meu malvado favorito 3 consegue, porque o conflito externo está ligado ao conflito interno. A luta contra Brat é também uma luta contra tudo aquilo que impede Gru de seguir em frente. E quando o filme coloca esses elementos juntos, ele cria uma conclusão que vai além de apenas derrotar um vilão. Ele mostra uma família aprendendo a funcionar. Uma família completamente estranha, cheia de problemas e personagens improváveis. Mas ainda assim uma família. E agora chegamos ao ponto em que Brat coloca seu maior plano em prática. E Gru vai precisar descobrir se consegue confiar no irmão, e em todas as pessoas que escolheu ter ao lado. E é nesse momento que o filme começa a entregar aquela sensação de agora não tem mais volta. Tudo que foi construído até aqui, a relação do Gru com o passado, a chegada do Dru, a volta dos Minions e a obsessão do Brat, começa a se juntar em uma única grande situação. E uma coisa que eu gosto nessa parte é que o filme não transforma o Gru em um herói perfeito do nada. Ele continua cometendo erros. Ele continua tomando decisões impulsivas. Ele continua tendo aquele orgulho que sempre fez parte dele. Só que agora existe uma diferença enorme. Ele não está mais pensando apenas nele. Antes, quando Gru fazia um plano, ele pensava em como aquilo iria provar alguma coisa. Agora, ele pensa em quem pode ser afetado por aquilo. Essa mudança parece pequena, mas é justamente o que separa o antigo Gru do novo Gru. E isso é algo que muitas pessoas passam na vida. Às vezes a gente muda, mas ainda carrega antigos hábitos. A diferença está no momento em que começamos a pensar além de nós mesmos. E o Gru está nesse processo. Enquanto isso, Brat está cada vez mais próximo do seu objetivo. O que chama a atenção nele é que ele realmente acredita que está fazendo algo importante. Na cabeça dele, tudo aquilo é uma grande volta por cima. Ele foi esquecido, ele perdeu seu espaço. Ele sente que o mundo tirou dele aquilo que ele tinha. Então, ele decide obrigar o mundo a olhar para ele novamente.
Só que existe uma diferença entre ser lembrado e ser admirado. E Brat não percebe isso. Ele acha que se criar algo grande o suficiente, as pessoas vão voltar a gostar dele. Mas no fundo, ele está tentando recuperar uma versão antiga dele mesmo. E essa é uma armadilha que muitos personagens e muitas pessoas enfrentam: ficar preso em uma fase que já acabou. O problema é que enquanto ele está tentando recuperar o passado, ele coloca todo mundo em perigo. E aí entra o papel do Gru. Ele não está enfrentando Brat apenas porque ele é um criminoso. Ele está enfrentando alguém que representa exatamente aquilo que ele poderia ter se tornado se nunca tivesse mudado. Porque existe uma semelhança entre eles. Os dois já foram pessoas tentando provar algo. A diferença é que Gru encontrou uma razão para seguir em frente. Brat não encontrou. Agora vamos falar de uma das coisas que deixam esse filme divertido: o exagero. A máquina criada pelo Brat é completamente absurda. É enorme, chamativa e parece algo que só poderia existir nesse universo. Mas é justamente esse exagero que combina com o personagem. Brat não quer fazer algo discreto. Ele quer um espetáculo. Ele quer uma última grande apresentação. Ele quer que todos olhem para ele. E o filme usa isso para fazer uma crítica engraçada sobre fama e atenção. Porque às vezes alguém tenta tanto ser visto que acaba destruindo tudo ao redor. Agora, do outro lado, temos Gru, Dru, Lucy e toda a equipe tentando impedir isso. E uma das melhores partes é ver o Gru finalmente aceitando que precisa trabalhar com outras pessoas. Isso parece simples, mas para ele é uma grande evolução. Esse é o mesmo personagem que no começo da franquia fazia tudo sozinho. Ele tinha uma casa cheia de equipamentos, mas poucas pessoas próximas. Agora ele tem uma equipe e uma família, e ele percebe que isso é muito mais valioso. Dru também tem um papel importante nessa mudança, porque se no começo ele queria apenas provar que era um grande vilão, agora ele começa a entender que seu valor não depende disso. Ele não precisa ser igual ao pai. Ele não precisa ser igual ao Gru. Ele pode ser ele mesmo. E essa é talvez a maior lição do personagem. Durante muito tempo, ele tentou preencher um espaço que achava vazio. Mas ele descobre que não precisa copiar outra pessoa para ser importante. Esse é um tema que aparece bastante no filme. Todos os personagens estão tentando descobrir quem são. Gru tenta deixar o passado para trás. Dru tenta encontrar seu próprio caminho. Brat tenta reviver o passado. Os Minions tentam encontrar onde pertencem. Todo mundo está procurando alguma coisa. E é isso que dá mais profundidade para uma história que, por fora, parece apenas uma animação cheia de piadas. Agora, quando falamos dos Minions, é impossível ignorar o quanto eles são importantes para a identidade da franquia. Eles são aqueles personagens que podem aparecer por poucos segundos e roubar a cena. E o motivo disso é simples. Eles têm uma personalidade muito clara. Eles são inocentes, mas também são completamente caóticos. Eles querem ajudar, mas normalmente conseguem criar mais problemas. E isso é engraçado porque eles não fazem as coisas por maldade. Eles simplesmente não conseguem ficar fora de confusão. Mas nessa história, existe algo diferente. Pela primeira vez, eles precisam decidir se continuam seguindo o antigo estilo de vida ou se aceitam o novo Gru. E essa escolha representa uma mudança para eles também, porque eles estavam acostumados com o Gru vilão. Era uma rotina, era algo que eles conheciam. Mas crescer também significa aceitar mudanças. E quando eles percebem isso, a relação deles com o Gru fica ainda mais forte. Eles não estão com ele porque ele é um vilão. Eles estão com ele porque ele é a família deles. Essa é uma diferença enorme. E falando em família, as meninas continuam sendo o centro emocional do filme. Elas foram responsáveis pela transformação do Gru desde o começo. Sem elas, provavelmente ele nunca teria mudado. E mesmo agora, quando ele enfrenta novos desafios, é pensando nelas que ele toma suas decisões. Essa é a maior prova de que ele mudou. Antes, ele queria que o mundo visse ele. Agora, ele quer que as pessoas que ama estejam seguras. E isso é algo que deixa o personagem muito mais interessante. Porque um bom personagem não é aquele que nunca erra, é aquele que aprende. E o Gru aprendeu muito. Claro, ele ainda é o Gru. Ele ainda resolve algumas coisas de maneiras completamente exageradas. Ele ainda tem momentos em que parece aquele antigo vilão. Mas agora existe uma direção diferente.
Ele tem um propósito. Conforme o confronto final se aproxima, a tensão aumenta. Brett está com vantagem. O plano dele parece funcionar. E os heróis precisam improvisar. Esse é outro ponto onde o filme acerta. O Gru não vence porque tem sempre a solução perfeita. Ele vence porque consegue se adaptar. Porque ele aprende com os erros. Porque ele aceita ajuda. E essa é uma mensagem bem diferente daquelas histórias onde o herói simplesmente aparece com uma habilidade especial e resolve tudo. Aqui, o crescimento do personagem é parte da vitória. Ele precisa mudar para conseguir vencer. E enquanto tudo parece caminhar para um grande confronto, existe também uma questão entre Gru e Dru, que ainda não foi completamente resolvida. Eles ainda carregam ressentimentos. Ainda existem coisas que precisam ser ditas. Porque não basta enfrentar um vilão juntos. Eles precisam realmente se aceitar como irmãos. E esse é o verdadeiro teste. Uma batalha pode acabar. Um inimigo pode ser derrotado. Mas construir uma relação é algo que continua depois. E o filme entende isso. Ele não trata a conexão entre eles como algo instantâneo. Ele mostra que confiança leva tempo. E isso deixa tudo mais real. Agora, com todos reunidos e o perigo aumentando, o grupo precisa fazer aquilo que sempre foi o maior desafio do Gru: parar de agir como indivíduos e começar a agir como uma família. E é exatamente isso que vai definir o resultado dessa grande batalha contra Brett. E quando todos finalmente entendem que precisam agir juntos, o filme chega naquele momento em que a aventura deixa de ser apenas uma perseguição contra um vilão e vira uma prova de tudo que esses personagens aprenderam. Porque no começo da história, cada um deles estava tentando resolver um problema pessoal. Gru queria recuperar seu lugar e provar que ainda era capaz. Dru queria mostrar que tinha valor. Os Minions queriam encontrar novamente seu propósito. Brett queria recuperar uma fama que já tinha desaparecido. Mas agora todos estão diante da mesma situação, e a única forma de vencer é deixando o orgulho de lado. E isso é algo que eu acho muito legal nesse filme. Ele pega personagens completamente diferentes, com objetivos diferentes, e coloca todos em uma situação onde eles precisam entender o valor de trabalhar juntos. O Gru sempre foi um personagem que gostava de controlar tudo. Ele era o cara dos planos, o cara que entrava em uma sala e já tinha uma estratégia pronta. Mas nesse momento ele percebe que nem sempre ter o controle significa estar no caminho certo. Às vezes você precisa confiar nas pessoas ao seu lado. E para alguém como o Gru, isso é uma grande mudança. Porque confiar significa aceitar que outra pessoa pode fazer algo tão bem quanto você. E isso mexe com o orgulho dele. Dru, por outro lado, começa a amadurecer. Ele entrou nessa história querendo provar que era um grande vilão. Mas aos poucos percebe que talvez essa nunca tenha sido a verdadeira questão. Ele não queria ser um vilão. Ele queria ser reconhecido. Ele queria sentir que fazia parte de alguma coisa. E essa é uma diferença enorme, porque muitas vezes as pessoas perseguem um objetivo achando que aquilo vai resolver um vazio, mas quando chegam perto percebem que o problema era outro. O Dru achava que precisava impressionar, mas o que ele realmente precisava era de uma conexão, e é justamente isso que ele encontra com Gru. Mesmo com todas as brigas e diferenças, existe uma coisa que começa a ficar clara. Os dois se importam um com o outro. E isso muda a forma como eles enfrentam Brett. Agora, eles não estão mais lutando como dois indivíduos tentando provar quem é melhor. Eles estão lutando como irmãos. E isso dá um peso diferente para cada cena. Falando do Brett, uma coisa interessante é que ele continua sendo um vilão muito preso ao próprio ego. Ele tem uma grande oportunidade de mudar. Em vários momentos, parece que ele poderia simplesmente parar. Mas ele não consegue. Ele está tão focado em recuperar aquela versão antiga dele mesmo que não percebe o quanto está destruindo o presente. E essa é a tragédia do personagem. Ele não é alguém que nunca teve nada. Ele teve sucesso, ele teve fãs, ele teve um momento especial. O problema é que ele não aceitou que aquele momento acabou. E isso faz ele ficar cada vez mais extremo. Ele transforma a nostalgia em obsessão. E o filme brinca muito com isso. A estética dele, as músicas, os movimentos exagerados, tudo mostra que ele está vivendo em outra época. Ele não está apenas usando uma fantasia, ele está preso nela. Enquanto isso, a equipe do Gru precisa impedir que o plano dele destrua a cidade. E aqui o filme entrega exatamente aquilo que os fãs esperam de uma animação desse tipo.
tem ação, tem invenções malucas, tem perseguições impossíveis. Mas o diferencial é que agora a gente entende o motivo de cada personagem estar ali. Não é apenas uma batalha aleatória. Cada pessoa tem algo em jogo. Lucy, por exemplo, continua mostrando que é uma personagem muito importante. Ela não está ali apenas para acompanhar o Gru. Ela participa das decisões. Ela enfrenta os perigos. Ela tem personalidade própria. E isso faz o relacionamento dos dois funcionar melhor. Eles não são um casal onde um salva o outro o tempo inteiro. Eles são parceiros. Eles têm diferenças, mas essas diferenças ajudam. Gru é mais calculista. Lucy é mais espontânea. Ele pensa demais. Ela se joga mais. E juntos, eles conseguem equilibrar a equipe. As meninas também têm um papel essencial, porque mesmo sendo jovens, elas são uma das maiores razões pelas quais Gru mudou. Elas foram as primeiras pessoas que enxergaram algo bom nele, quando quase ninguém enxergava. E isso é uma coisa muito poderosa. Às vezes, uma pessoa muda porque alguém acreditou nela antes mesmo dela acreditar. E as meninas fizeram isso com o Gru. Agora, uma das maiores características da franquia continua aparecendo: a ideia de que família pode ser algo inesperado. Se você olhasse o Gru no primeiro filme, provavelmente nunca imaginaria ele como pai. Um vilão careca, sério, que morava cercado de armas e planos secretos. Mas justamente esse personagem virou alguém extremamente protetor. E isso mostra que as pessoas podem surpreender. Ninguém é apenas aquilo que parece ser no começo. Até os Minions têm essa evolução. Eles começaram a história revoltados porque Gru não queria voltar a ser vilão. Eles achavam que tinham perdido o chefe que conheciam. Mas depois entendem que o que realmente importa não é o tipo de missão. É quem está ao lado deles. Eles não precisam de um vilão. Eles precisam do Gru. E isso deixa a relação deles mais emocionante, porque por trás de todas as piadas existe uma verdadeira lealdade. Eles podem causar problemas, muitos problemas, mas quando é necessário, eles aparecem. E isso é algo que acontece muito em famílias reais. Às vezes, alguém pode irritar você todos os dias, mas quando você precisa, essa pessoa está lá. E é isso que o filme transmite. Conforme o confronto fica mais intenso, Gru e Dru começam a mostrar que funcionam melhor juntos. Dru tem ideias que Gru não teria. Gru tem experiência que Dru ainda não tem. Um completa o outro. E essa é uma das mensagens mais bonitas da relação deles. Você não precisa encontrar alguém exatamente igual a você. Às vezes, as pessoas mais diferentes são justamente as que mais ajudam você a crescer. Agora, existe uma parte interessante sobre o Gru. Ele nunca abandona completamente quem ele foi. E eu acho isso muito mais realista, porque algumas histórias fazem o personagem mudar tanto que parece outra pessoa. Mas Gru continua tendo características antigas. Ele ainda gosta de tecnologia. Ele ainda gosta de planos elaborados. Ele ainda tem aquele humor meio seco. Só que agora ele usa tudo isso para uma causa diferente. Ele não apagou o passado. Ele aprendeu com ele. E talvez essa seja uma das melhores mensagens da franquia. Seu passado faz parte da sua história, mas não precisa controlar seu futuro. O problema é quando você fica preso nele. E isso é exatamente o que aconteceu com Brett. Ele ficou preso no personagem que interpretava. Gru conseguiu sair desse lugar. E agora, os dois estão em lados completamente opostos. Um tentando avançar, outro tentando voltar. E enquanto a batalha chega ao seu ponto máximo, parece que tudo aquilo que os personagens aprenderam será colocado à prova. Será que Gru vai conseguir confiar no irmão até o fim? Será que Dru vai finalmente provar que é capaz? Será que os Minions vão conseguir ajudar sem transformar tudo em uma bagunça ainda maior? E será que Brett vai perceber que está destruindo tudo na tentativa de recuperar algo que já passou? A resposta para tudo isso vem na parte mais intensa da aventura. E agora chegamos naquele momento em que todas as peças do filme começam a se encaixar. A grande batalha finalmente acontece, mas o mais interessante é perceber que o maior conflito nunca foi apenas entre Gru e Brett. Era um conflito entre duas formas diferentes de lidar com o passado. De um lado, temos o Gru, um personagem que teve uma história complicada, que passou anos tentando ser alguém que os outros respeitassem, mas que encontrou uma nova razão para viver quando criou laços verdadeiros. Do outro lado, temos Brett,
Alguém que também teve um momento especial, mas que não conseguiu aceitar que aquele momento terminou. E essa diferença é o que torna os dois tão interessantes. Porque se você pensar bem, eles não são tão diferentes no começo. Os dois queriam reconhecimento. Os dois queriam provar alguma coisa. Os dois tinham orgulho. Mas as escolhas que fizeram colocaram eles em caminhos completamente diferentes. E é aí que entra uma das mensagens mais fortes do filme. A gente não é definido apenas pelo que aconteceu com a gente, mas pelo que decide fazer depois. O passado explica, mas não decide tudo. Durante o confronto, Brett mostra todo o exagero que define sua personalidade. Ele não faz nada de forma pequena. Tudo precisa ser gigante. Tudo precisa chamar atenção. E isso combina perfeitamente com alguém que passou a vida querendo estar no centro dos olhares. Ele não quer apenas vencer. Ele quer uma plateia. Ele quer sentir que voltou a ser importante. Só que o problema é que ele está tentando conseguir isso destruindo tudo ao redor. E essa é uma coisa que acontece com alguns personagens de histórias. Eles começam buscando algo que parece compreensível, mas o caminho que escolhem acaba transformando esse desejo em algo perigoso. Brett queria ser lembrado, mas acabou criando uma situação onde as pessoas lembrariam dele pelo pior motivo. Enquanto isso, Gru está em uma situação completamente diferente. Ele não está preocupado com fama, não está tentando provar que é o melhor. Ele só quer salvar sua família. E essa mudança de motivação faz ele agir de outra maneira. Quando alguém luta apenas pelo próprio ego, qualquer derrota parece o fim. Mas quando alguém luta por algo maior, encontra força onde não imaginava. E é isso que vemos no Gru. Ele está longe de ser o personagem mais poderoso. Ele não é o mais rápido. Ele não é o mais preparado. Mas ele tem algo que Brett perdeu. Pessoas ao lado dele. E isso faz toda a diferença. Agora vamos falar sobre Dru, porque ele tem talvez uma das maiores evoluções do filme. No começo, ele parece alguém que vive uma vida perfeita. Dinheiro, casa enorme, carros incríveis. Tudo aquilo que muitas pessoas imaginariam como sucesso. Mas quando conhecemos melhor, percebemos que ele carregava uma insegurança enorme. Ele não queria apenas mostrar riqueza, ele queria mostrar que tinha valor. E isso é algo que deixa o personagem mais interessante, porque aparência e realidade nem sempre são iguais. Uma pessoa pode parecer confiante por fora e ainda ter muitas dúvidas por dentro, e o Dru passa exatamente por isso. Ele achava que precisava seguir os passos do pai, depois achou que precisava competir com Gru, mas no fim, ele descobre que não precisa ser uma cópia de ninguém. Esse é o momento em que ele realmente cresce, porque amadurecer não é virar outra pessoa, é entender quem você é. E eu acho que esse é um dos pontos mais positivos do filme. Ele não diz que o Dru estava errado por querer ser admirado. Ele mostra que ele estava procurando isso no lugar errado. Ele não precisava de uma vida de vilão. Ele precisava de aceitação. E essa aceitação vem justamente da família. Agora, quando falamos dos Minions, eles continuam entregando aquela energia caótica que todo mundo espera. Mas dessa vez, eles têm uma função maior. Eles não estão apenas aparecendo para fazer piada. Eles fazem parte da resolução. Eles representam uma coisa que está presente no filme inteiro: lealdade. Eles podem ser desastrados, podem tomar decisões completamente sem sentido, mas quando importa, eles aparecem. E isso faz parte do charme deles. Os Minions nunca foram personagens perfeitos. Eles são justamente o contrário. Eles erram o tempo todo, mas continuam tentando. E talvez seja por isso que tanta gente gosta deles, porque eles não são incríveis por serem perfeitos. Eles são divertidos porque continuam tentando mesmo quando tudo dá errado. E olhando para todos os personagens, existe um padrão. Todo mundo está tentando encontrar seu lugar. Gru encontrou uma família. Dru encontrou um irmão. Os Minions encontraram pertencimento. Brett, infelizmente, nunca conseguiu encontrar isso. E essa é a diferença entre eles. Agora, uma coisa que vale comentar sobre meu malvado favorito 3 é que ele não tenta ser uma história super complexa. Ele sabe exatamente o que quer ser. Uma aventura familiar, uma comédia, uma história sobre mudança. E eu acho que isso é importante. Nem todo filme precisa tentar ser algo gigantesco ou extremamente profundo. Às vezes, uma história simples, bem contada, consegue passar uma mensagem boa. E esse filme faz isso, usando personagens que o público já conhece.
Ele pega o Gru, que poderia ter ficado preso na mesma fórmula, e coloca ele em uma nova situação. Ele apresenta Drew não apenas como uma piada, mas como alguém que influencia a transformação do protagonista. Ele cria um vilão que é engraçado, mas também representa uma ideia, e coloca os Minions como parte emocional da história. Isso faz com que a aventura tenha mais sentido. Quando a batalha chega ao seu ponto mais alto, o filme entrega aquela sensação de que todos estão dando o máximo. Os personagens usam tudo o que aprenderam. Os erros do passado acabam sendo úteis. As diferenças entre eles acabam ajudando. E isso é uma coisa muito legal de ver, porque no início parecia que as diferenças eram o problema. Gru e Drew eram muito diferentes. Os Minions não entendiam o novo Gru. Brett não aceitava o mundo atual. Mas no final percebemos que o problema nunca foi ser diferente. O problema era não aceitar essas diferenças. E essa é uma mensagem muito atual. A gente vive em um mundo onde muitas vezes as pessoas tentam colocar todo mundo no mesmo padrão. Mas cada pessoa tem sua própria história, seu próprio caminho. E esse filme mostra isso de uma maneira leve. Claro, tudo isso vem acompanhado de explosões, robôs e situações absurdas. Mas é justamente essa mistura que faz a franquia funcionar. Ela consegue falar sobre sentimentos usando um universo completamente maluco. E agora, chegamos ao momento em que Gru precisa enfrentar o último desafio. Não apenas vencer Brat, mas provar que ele realmente deixou para trás aquela necessidade de ser alguém que não é. Ele não precisa mais ser o maior vilão. Não precisa mais provar nada. Ele já encontrou aquilo que estava procurando desde o começo, uma família. Mas antes disso, ainda existe uma última surpresa, porque mesmo depois de tudo que aconteceu, Brat ainda tem uma última tentativa de vencer, e Gru vai precisar usar não apenas sua inteligência, mas tudo que aprendeu sobre confiar nas pessoas ao seu redor. E agora, estamos chegando na reta final da história, onde todas as escolhas dos personagens começam a mostrar suas consequências. E uma coisa que eu acho interessante é que o filme não faz a vitória do Gru acontecer apenas porque ele tem uma tecnologia melhor ou porque ele é mais inteligente. A verdadeira vantagem dele sempre foi algo que Brat nunca conseguiu construir, uma conexão real com outras pessoas. Durante muito tempo, Gru acreditou que precisava ser o melhor sozinho. Ele achava que ser respeitado significava ser temido, que ser forte significava não depender de ninguém. Mas depois de tudo que viveu, ele percebe que essa ideia estava completamente errada. A força dele vem justamente das pessoas que estão ao lado dele, e isso muda completamente a forma como ele enfrenta o perigo. Porque quando você assiste ao primeiro filme e compara com esse momento, percebe uma transformação enorme. O Gru antigo provavelmente tentaria resolver tudo sozinho. Ele entraria em uma missão impossível, faria um plano secreto e esconderia tudo de todo mundo. O Gru atual ainda tem essa tendência. Ele ainda é o Gru, mas agora ele consegue ouvir, ele consegue confiar, ele consegue aceitar ajuda. E esse é o crescimento real do personagem. Enquanto a batalha contra Brat continua, o vilão fica cada vez mais desesperado. E isso é algo que acontece muito com personagens obcecados por uma ideia. No começo, eles acham que estão no controle, mas quanto mais tentam recuperar aquilo que perderam, mais eles perdem o próprio controle. Brat queria voltar a ser aquele garoto famoso da televisão, só que ele não percebe que aquele tempo passou. Ele não está lutando para criar algo novo, ele está lutando contra o tempo, e o tempo sempre vence. Essa é uma das partes mais tristes do personagem, porque existe algo compreensível nele. Todo mundo quer ser lembrado, todo mundo quer sentir que teve importância. O problema é quando essa vontade vira uma obsessão, e Brat deixa essa obsessão dominar tudo. Agora, do lado do Gru, a relação com Drew chega ao ponto mais importante, porque finalmente os dois deixam de lado aquela competição. Drew entende que não precisa ser um vilão incrível para ser valorizado, e Gru entende que não precisa proteger todo mundo afastando as pessoas. Essa é uma mudança muito importante, porque proteção sem confiança pode acabar virando uma barreira, e Gru aprende isso. Ele sempre teve medo de perder as pessoas que ama, por isso ele tenta controlar tudo. Mas uma família não funciona assim. Você não pode controlar todas as situações. Você precisa confiar.
E esse é um aprendizado que deixa o personagem muito mais completo. Drew também tem um momento importante, porque ele finalmente mostra que sua coragem não vinha de ser parecido com o pai, ela vinha dele mesmo, e isso é uma diferença enorme. Ele passou muito tempo tentando provar que era digno, mas no fim, ele percebe que já era. Ele não precisava conquistar uma posição, ele precisava aceitar quem era. E essa é uma mensagem que funciona muito bem para qualquer idade. Muitas vezes, a gente pensa que precisa se tornar alguém diferente para ser aceito. Mas talvez o mais importante seja entender o próprio valor. Mas existe uma ideia por trás. O passado pode explicar quem você foi, mas não precisa controlar quem você será. E justamente quando parece que a vida do Gru está completamente bagunçada, aparece uma revelação que muda tudo. Um homem chega dizendo que Gru tem um irmão gêmeo. E essa é uma daquelas viradas que parecem absurdas, mas dentro do universo do filme fazem total sentido. Porque meu malvado favorito sempre gostou de pegar situações impossíveis e tratar como algo normal. A primeira reação do Gru é exatamente a que a gente teria: desconfiança. Ele passou a vida inteira acreditando que era filho único, então descobrir que existe outra pessoa com o mesmo rosto é completamente estranho. E quando ele finalmente descobre a verdade sobre seu irmão Drew, começa uma nova fase da história, porque agora o filme deixa de ser apenas sobre Gru contra um vilão. Agora é sobre Gru tentando entender sua própria identidade. E é aí que a história começa a ficar ainda mais divertida, porque Drew é praticamente tudo que o Gru não é. Ele é extrovertido, rico, confiante e parece viver uma vida perfeita. Mas será que uma pessoa que parece ter tudo realmente tem tudo? É essa comparação entre os dois irmãos que cria alguns dos melhores momentos do filme. Porque agora o filme começa a brincar com uma ideia muito curiosa. E se a pessoa que você tentou deixar para trás ainda fosse uma parte importante de você? Quando Gru conhece Drew, a primeira coisa que chama a atenção é a diferença absurda entre os dois. Eles têm o mesmo rosto, a mesma origem, mas parecem viver em mundos completamente diferentes. Enquanto Gru passou anos tentando construir uma imagem de alguém durão, sério e perigoso, Drew parece alguém que nasceu para ser o centro das atenções. Ele tem uma mansão enorme, carros incríveis, roupas luxuosas e uma confiança que chega a ser exagerada. É aquele personagem que entra em uma cena e parece que sabe exatamente como impressionar todo mundo. E eu acho interessante como o filme usa o Drew para provocar o Gru, porque durante muito tempo, o Gru sempre teve aquela sensação de que precisava provar alguma coisa. Quando era criança, ele queria ser reconhecido. Quando virou vilão, queria ser o melhor. Depois, quando virou agente, queria mostrar que podia fazer a coisa certa. Só que agora, aparece alguém que parece ter conseguido tudo sem precisar lutar tanto. Isso mexe com ele. E é muito humano ver isso acontecendo porque, querendo ou não, muita gente se compara com outras pessoas. Você olha para alguém e pensa, essa pessoa tem uma vida perfeita, mas você não sabe tudo o que existe por trás daquela aparência. O Drew também tem seus próprios problemas. Ele cresceu tentando seguir o caminho do pai deles, um vilão famoso, mas nunca conseguiu ser bom nisso. E aqui entra uma parte importante do personagem. Ele não quer ser vilão apenas porque acha legal. Ele quer sentir que pertence a alguma coisa. Ele quer provar que também é capaz. Quando ele mostra para Gru a coleção secreta de equipamentos do pai deles, o filme muda um pouco o clima. Até aquele momento parecia uma reunião familiar estranha, mas agora aparece uma ligação com o passado dos dois. O pai deles era alguém obcecado por ser um grande vilão, e essa herança acabou influenciando os filhos de formas diferentes. O Gru tentou fugir disso, o Drew tentou alcançar isso, e essa diferença cria um conflito muito interessante. Gru tenta dizer que não quer mais esse tipo de vida. Ele fala que já passou dessa fase, que agora ele tem uma família, e que ser vilão não faz mais parte dele. Mas aí acontece algo engraçado. Ele vê o carro antigo do pai.
E como sempre acontece com o Gru, a curiosidade vence. Porque uma coisa que a franquia sempre mostrou é que ele pode ter mudado de lado, mas ele ainda ama máquinas, invenções e planos impossíveis. Ele entra naquele carro cheio de recursos e começa a testar tudo. E nesse momento, o filme mostra uma verdade sobre ele. Gru não sente falta de ser mal, ele sente falta da aventura. Essa diferença é muito importante. Muitas pessoas confundem mudança com abandonar tudo que gosta para falar o que sente. Ele continua tentando controlar tudo, mas agora ele reconhece essas falhas. E esse é o crescimento dele. Não é virar uma pessoa totalmente diferente, é aprender a lidar melhor com quem ele já é. Quando ele finalmente começa a aceitar Drew como irmão de verdade, a relação deles muda. Eles param de tentar competir, eles começam a trabalhar juntos. E essa é uma das mensagens mais bonitas do filme. Você não precisa vencer alguém para provar seu valor. Às vezes você cresce quando aprende a cooperar, e isso vale especialmente para relações familiares. Porque muitas brigas acontecem não porque as pessoas não se importam. Às vezes acontece justamente porque elas se importam demais. Elas querem ser vistas, querem ser importantes, querem sentir que têm espaço. Drew passou a vida tentando encontrar esse espaço. Gru passou a vida tentando construir o próprio. E agora eles descobrem que podem dividir esse lugar. Mas claro, ainda existe um grande problema. Brat continua sendo uma ameaça, e ele está preparando seu maior ataque. Toda aquela obsessão dele com o passado chegou ao ponto máximo. Ele quer uma última grande apresentação. Ele quer que todos lembrem dele. Só que ele não percebe uma coisa. Quanto mais ele tenta recriar o passado, mais ele perde a chance de criar algo novo. E essa é a diferença entre ele e Gru. Gru mudou. Brat não conseguiu. Um aceitou que a vida continuou. O outro ficou preso tentando voltar. E essa é uma das razões pelas quais o confronto entre eles funciona. Não é apenas herói contra vilão. É mudança contra obsessão. É futuro contra passado. E agora a história está chegando ao momento em que todas essas ideias vão se juntar. A família vai precisar se unir. Os Minions vão precisar voltar. E Gru vai precisar decidir de uma vez por todas se ele realmente deixou para trás o antigo eu, ou se ele ainda está preso tentando provar algo para alguém. E essa pergunta acompanha o Gru durante toda a história. Será que ele realmente mudou? Ou será que ele só está tentando esconder uma parte dele mesmo?